Pessoal da Torcida Tricolor, está começando mais um vídeo aqui no canal. Agora eu acertei aqui o rosto, mas eu dessa vez mirei antes para desespero do Perecini. E hoje nós vamos falar, o futebol voltou, quer dizer, futebol de uma grande liga. Hoje começou a Bundesliga, a gente obviamente vai falar disso, porque ontem o Pássaro deu uma entrevista, pelo menos saiu hoje no Lance, em que o São Paulo está observando, obviamente, essas ligas, observando os protocolos, e a gente vai falar um pouquinho do que a gente viu no jogo, desde dos jogadores sem ritmo, do tempo que tiveram, até os protocolos de segurança, mas já antecipando o que vai ser o norte da coisa, assim, né? O futebol, ele tem, assim, três aspectos de felicidade, né? O gol, a torcida e a comemoração. E os caras conseguiram tirar dois dos três pilares. Então, a alegria do futebol foi vilipendiada neste retorno do esporte, deixando uma sensação de que nós não estamos vendo o que gostaríamos de ver, né? O futebol de verdade. Está faltando muito para ser futebol de verdade. Então, por um lado, traz um alívio, tira um pouco da abstinência, foi divertido assistir. Tem um lance que eu vou ter comentado, o zagueiro lá, que tá louco, que defesa que o zagueiro fez, que maravilhosa defesa, foi muito bom estar vendo aquilo ao vivo, e do goleiro que não pegou o pênalti, que a bola passou por baixo dele, mas enfim, podemos falar de futebol acontecendo ao vivo. E você, Perecini, que já acompanhava o campeonato alemão, o que você achou desse retorno, primeiro falando do futebol e depois dos aspectos negativos que eu já citei aqui nessa longa introdução? Eu até estava conversando com um amigo meu, né, o Igor, ele tinha uma visão diferente do que a que eu tinha. Ele achava que teriam poucos gols no retorno pelos jogadores estarem com falta de ritmo. Eu já falei que teriam muitos gols justamente pela falta de ritmo dos atletas. Assim, você teve pouco tempo para treinar depois de uma longa parada. Então, essa falta de ritmo toda, muito provavelmente, deixaria os times um pouco mais organizados, um pouco mais lentos, apareceriam mais chances, a chance de sair gol era muito alta. Era assim que eu via, né? Coincidência ou não, os visitantes tiveram uma grande vantagem contra os mandantes sem torcida, né? Não acho que seja exatamente uma coincidência, mas a gente teve esses aspectos, assim. Dentre as várias faltas de ritmo que a gente percebeu nos jogos, no jogo das 10h30, no jogo da 1h30, a gente percebe que os times que têm uma qualidade técnica um pouco maior, eles estão sobressaindo. Porque se você jogar a parte física de todo mundo lá para baixo, você praticamente igualar esse aspecto e deixar só para a parte técnica, com mais chances aparecendo. O jogo do Borussia com o Schalke foi um exemplo disso. 3 dos 4 gols saíram em algum tipo de falha, ou enfim, e somado a uma qualidade técnica, né? Então, assim, eu imagino... O primeiro gol tinha que ser do cara, né? Que sim, fenômeno, Haaland, né? Belíssimo gol. E assim, o cara sobra, né? Porque não é só o gol, o cara faz uma partida incrível. Realmente parece que vai ser um jogador que a gente vai falar muitos anos dele, né? Eu imagino isso acontecendo, quando for voltar aqui no Brasil, eu imagino alguma coisa parecida. Eu imagino times tecnicamente melhores se sobressaindo equipes tecnicamente piores. Aí a gente tem mais 2 rodadas, por exemplo, do Campeonato Paulista para disputar. Eu imagino os grandes muito melhores, porque no começo, diferentemente do começo da temporada, quando muitas vezes a equipe menor já tem uma vantagem física e consegue equilibrar o jogo, dessa vez a gente não vai ter isso. A gente vai ter muitas equipes pequenas quase dizimadas, vai ter que chamar os caras de volta, vai ser um negócio meio maluco. Então, para essas 2 rodadas, eu imagino um desempenho assim, dos grandes muito, muito próximo do ideal, né? E aí a gente pode começar a entrar na questão do porquê que voltou lá, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente saber diferenciar a situação da Alemanha da situação do Brasil e de vários outros lugares do mundo. A Bundesliga não, né? A federação que cuida da Bundesliga, né? Soltou uma nota lá, um comunicado, uma carta de intenção, eu não sei como é que fala exatamente, mas com 50 páginas de protocolos e orientações, tudo muito detalhado, e os 2 primeiros pontos e principais pontos são:
Estamos voltando porque entendemos a questão socioeconômica, política, social, tudo que envolve o futebol. Estamos tomando todos os cuidados do mundo e, ao mesmo tempo, identificamos que todos os protocolos que nós precisamos cumprir, inclusive os vários tipos de teste que precisaram ser feitos em jogadores e funcionários envolvidos, não afetaram e não afetariam a população de uma maneira geral. Segundo a Bundesliga, ou a federação que cuida da Bundesliga, o órgão, né, que cuida da Bundesliga, só 0,4% dos testes disponíveis foram utilizados para que o futebol pudesse voltar. Então, assim, e aí esse na verdade é um grande primeiro ponto, e o segundo ponto foi falado o óbvio, não é 100% seguro, não é. Se a gente, eles falando, né? Se a gente estivesse prometendo que vai estar tudo bem, que não tem risco nenhum, tem risco, só que nós estamos tentando minimizar ao máximo os riscos para conseguir voltar com o futebol pelos motivos que eu citei anteriormente, e que eles colocaram isso muito claramente. E eles admitiram, a gente vai tentar voltar, se tiver algum problema, se não der certo, se alguém for contaminado, se acontecer qualquer coisa, a gente dá um passo atrás, recua e volta a paralisação que tinha, a quarentena do futebol e tudo mais o que aconteceu. Então, assim, não é assim, voltou, agora tá liberado, vai voltar, nada faz parar, não, pode voltar a parar, daqui a pouco volta de novo. Isso é uma tentativa de acordo com a realidade que eles propuseram. E assim, é muito importante os pontos que você levantou, principalmente para o pessoal que já se empolga, então já dá para voltar à Alemanha. A gente tem que lembrar que a Alemanha foi muito rigorosa nesse isolamento social, né? Todo dia tinha algum pronunciamento nesse sentido, as pessoas conseguiram se conscientizar rápido, e também muito importante ressaltar que o motivo da gente estar trazendo esse assunto para cá, primeiro porque volta ao futebol, é muito importante, histórico, não dava para não registrar esse momento no canal, ainda que seja um canal voltado para São Paulo, mas o próprio São Paulo está assistindo porque todo o universo do futebol está vendo essa grande liga voltar como um exemplo dos protocolos a seguir. Alguns desses protocolos... Como teste também. Como teste. Alguns desses protocolos a gente tem que comentar, porque eles são extremamente... E veja, eu vou tomar muito cuidado para fazer essa crítica, mas é que eles parecem inócuos diante do que os jogadores dentro de campo estão enfrentando. Então fica uma coisa só um adendo rápido ainda sobre os protocolos. Foram feitos vários estudos que permitissem que essa volta pudesse acontecer dentro da realidade da Alemanha. E isso Sim. É muito importante ressaltar bem claramente, porque a Alemanha está no momento de já estar flexibilizando ou afrouxando algumas medidas da quarentena. O órgão que cuida lá das doenças da Alemanha já identificou que nos próximos dias haverá uma estagnação, haverá um controle possível para que algumas coisas sejam flexibilizadas, dentre elas o retorno do futebol. No blog do Gustavo Hoffmann, na ESPN, ele dá um belíssimo resumo de tudo isso que a gente está falando aqui, inclusive Deixa o link. Deixa o link aqui. Inclusive dessa carta, deste protocolo aí a ser seguido, divulgado pela federação que cuida da Bundesliga. Então, e aí o que eu estava falando, muita coisa parece até inócua diante do que se encontra no universo do jogo. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Isso não é uma crítica, porque a única forma de entender alguns desses protocolos, é a mensagem que ele possa passar para o telespectador, porque não faz sentido, por exemplo, a galera entrar de máscara e daí na hora do jogo vai tirar a máscara, ou não faz sentido você não poder abraçar na comemoração de um gol o seu companheiro, mas você pode agarrar o adversário num cruzamento de escanteio. Então, assim, são algumas coisas que parecem simplesmente protocolares, muito menos do que segurança, porque assim, não, vou cumprimentar o cara pelo cotovelo, ou então, a hora que caiu um jogador, que acho que você comentou isso, né, o jogador, um caiu em cima do outro no lance de carrinho, o outro foi ajudar o outro a levantar, e se cumprimentaram com tapa, mas na hora do gol, não. Então tem algumas coisas que parece que quem pensou não estava
só preocupado com a segurança, mas talvez com uma mensagem para quem está assistindo de, olha, o mundo ainda está diferente, porque não, tinha algumas coisas que não faziam sentido dentro do que estava acontecendo e do que acontece normalmente num jogo. Assim, a gente torce para que esse retorno na Alemanha e gradativamente no resto do mundo já seja sucessosa dessa primeira tentativa. A gente torce muito. A gente é uma esperança, porque nós não estamos olhando só para o universo do futebol. Todos os países que estão conseguindo flexibilizar a quarentena, a gente tem que ficar de olho para saber qual é o futuro, inclusive ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Esse é um grande teste. E aí, assim, para a gente, tem o lado triste, porque foi a primeira vez que eu vi o futebol de um jeito tão triste. Por que eu falo tão triste? Já tinha visto jogo de portões fechados, que é terrível. Você tira mesmo quase que 50% do que é o futebol de verdade. Eu estava falando com o Perecini por telefone antes da gente gravar o vídeo, né, ainda quando estava rolando o jogo que parecia o jogo treino do São Paulo, uniforme 3 contra o uniforme 2. Foi antes de começar. Foi antes de começar esse jogo. Então tá. Então, no intervalo dos jogos, que a gente estava conversando que parecia um rachão de society, daqueles de amigo. Nada contra rachões de society, nada contra. Mas dava essa impressão porque não tem, nem vai poder ter essa coisa da torcida. Mas, além disso, além dos portões fechados, além de não ter o público, você escutava treinador gritando, banco de reserva, escambau, você não tinha comemoração do gol, aquela coisa de todo mundo se abraçar, que faz parte, é um espetáculo. Ontem nós gravamos um vídeo com a lei de arquivos de fotos, que a gente vai ter que fazer com menos fotos, foi um teste para ver que ficou muito longo 10, mas uma das fotos era uma comemoração do Caleri, tudo bem, não tinha ninguém abraçando ele, mas faz parte desse universo. Eu achei muito esquisito a galera se cumprimentando com o cotovelo para depois agarrar adversários, etc. Então, a gente tem alguns exemplos práticos, né? Por exemplo, virou notícia que eu acho que foi o Rafael Guerreiro, que cuspiu na saída para o intervalo. O cara se agarrou com o adversário o jogo inteiro, disputou bola, jogou o corpo, passou do lado do cara, desarmou, mas aí ele cuspiu no intervalo, aí tudo bem. Aí teve o Hummels, que também assou o nariz ali durante o jogo. O cara é zagueiro, o cara tá trombando todo mundo, o cara vai para no escanteio, o cara defende o escanteio dele, cruzamento, vai pro combate, enfim. Assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nesse mesmo jogo, o Haaland e o Sané ficaram ali, um brigando com o outro na área, a ponto do árbitro parar o jogo e impedir a cobrança de escanteio, porque eles estavam se agarrando muito. Então, assim, mas aí o Haaland faz o gol, mas não toque ninguém, pelo amor de Deus. Até o Falcão Garcia ironizou ou comentou isso, falou, gente, a gente está em contato o jogo inteiro, não faz sentido o cara não poder comemorar o gol. E aí, no jogo do Red Bull Leipzig contra o Freiburg faz um gol de escanteio, e aí na comemoração do gol, junto uns 5 ou 6 ali numa rodinha, os caras ficam um cumprimentando o outro com o cotovelo, só que tá um conversando com o outro, e todo mundo muito junto, e tá ali a 30 centímetros de diferença um do outro. Não faz sentido se você tá cumprimentando mais com a mão ou com o cotovelo daquele cenário ali. E vamos lembrar, você tá ali perto, o cara que tá falando mais baixo ali tá empolgado pra dedéu, né? Que o cara tá fazendo gol. Acabou de sair o gol. Em alemão ainda, que é mais difícil ainda. O Freiburg era zebra. E aí os dois últimos lances mais emblemáticos, o último é o mais emblemático de todos. Mas a gente teve o lance que você citou no começo do vídeo, uma falta, um carrinho, o jogador levanta lá, meio chateado que fez a falta, o cartão amarelo, sai andando, o jogador passa por ele e eles se cumprimentam com a mão. Aí quando faz a falta, aparentemente pode. A gente entende que assim, mas tem um protocolo, o cara às vezes faz sem intenção, mas a gente faz, e durante o jogo já foi, o cara tá jogando ali, se alguém tá contaminado ali, já foi, não vai ser um tapinha, um gol, ou qualquer coisa. E aí, para finalizar de tudo, o Hoffenheim Hertha Berlim, o Matheus Cunha, brasileiro, faz o terceiro gol, o último gol do jogo, é um golaço, ele faz um golaço, ele pega a bola no escanteio, ele gira em cima do zagueiro, invade para a lateral da pequena área e toca no ângulo. Cara, é um baita gol. Que golaço! Que golaço! O companheiro dele pulou nas costas dele. Porque o cara faz um golaço, o cara sai empolgado, acho que foi o segundo, não, foi o terceiro gol dele pelo Hertha, ele tem 5 jogos, fez o terceiro gol em 3 jogos seguidos. Pô, o companheiro dele saiu felicíssimo, pulou nas costas dele, o cara saiu eufórico, comemorando gol, é lógico, cacete, você não vai ficar lá, gol,
cotovelo. Pô, meu, isso é competição, isso não é mais amistoso, jogo treino, por mais que pareça por estar sem torcida. Mas o cara tá feliz, o cara tá empolgado, é um êxtase absurdo. Faria sentido, por exemplo, numa partida de tênis, você evitar contato. Você não tem contato, você tem uma rede ali, distância, é o mesmo vôlei, né? Que você tem menos contato físico entre você e o adversário e tal. Mas no futebol, como a gente falou aqui, todo mundo aglomerado, todo mundo gritando, os caras dividindo o vestiário, os caras. Por isso que eu tô falando, alguns desses protocolos me parecem muito mais uma mensagem para o torcedor que está assistindo em casa, para o cara não baixar a guarda, porque uma coisa muito perigosa que acontece quando nós estamos nesse período de quarentena, e principalmente quando a gente precisa se deslocar, por exemplo, para ir no mercado comprar alguma coisa, ou às vezes preciso levar coisas para minha mãe, nesse dia a gente se redobra de atenções. Agora estou com um face shield que eu estava testando hoje para colocar ainda por baixo da máscara, né, para algumas situações, por exemplo, para ir buscar alguma coisa aqui embaixo, alguma encomenda que chegue, né? Em alguns momentos você começa a baixar a guarda de tanto que você lida com isso, principalmente pessoas que têm que ficar na rua. Quando eu vou fazer, por exemplo, plantão, reportagem, indubitavelmente você acaba relaxando um pouco. Talvez seja isso, porque o protocolo não faz sentido dentro do universo. Mas até a questão da mensagem, porque, por exemplo, você vai ter quase sempre nesse cenário específico, você vai ter dois tipos de pessoa. A que entende o que está acontecendo, a pessoa que está já ciente, e aí ela entende o contexto da volta do futebol alemão, então ela vai ver o jogo de futebol, ela falando, não, mas eu sei o motivo desse cara. Elas podem não saber os detalhes do protocolo, os detalhes do que está acontecendo na Alemanha, mas ela sabe que, assim, tá voltando na Alemanha, especificamente na Alemanha, porque eles têm os motivos deles lá. Então tem esse tipo de pessoa, e tem o cara que não faz a menor ideia do que está acontecendo, e que para ele é o seguinte, tá rolando futebol. Se os caras estão comemorando o gol, não estão comemorando o gol, tá rolando futebol. O cara não quer saber se tá com torcida, sem torcida, se a barreira tá com 1,5 m de distância. Para ele, tá. O cara não quer saber. Para ele, tá rolando futebol. Então, se tá rolando futebol, tá tudo normal, é isso mesmo. Lá os caras já estão livre. Então, assim, é muito difícil que a gente tenha alguém que fale, pô, mas tá voltando futebol? Deixa eu ver aqui. Mas como eles não estão comemorando o gol, então tudo bem, hein? Eu acho muito difícil que tenha esse meio termo tão específico assim, a ponto de você tirar uma alegria que é comemorar um gol. Você fez os testes nas pessoas, as pessoas que estavam em campo ali foram testadas negativo para coronavírus, para Covid-19, então deixa o cara comemorar o gol, velho. Já tá sem torcida, já tá uma droga. Os três pilares de alegria, né? Você tirou torcida, você tira a comemoração, você só tem um pilar que é o gol. E a defesa do zagueiro. O Hoffenheim é o time que eu simpatizo, né? Lá na Alemanha, sem o menor motivo. E ele tomou o terceiro gol, só que o gol que eu fiquei mais feliz na rodada, porque eu não tenho nenhuma simpatia tão grande assim pelo time, foi o do Matheus Cunha, porque o amigo dele foi lá e pulou nas costas dele para comemorar o gol, porque assim, os caras já estão jogando bola, cara, não é assim que tá na rua, você não sabe se o cara tem ou não, os caras foram testados, assim, é um outro cenário, entendeu? Eu acho que é por isso que a gente sempre fala que os contextos eles são muito importantes para a gente definir o que está acontecendo. Mas você vê, por exemplo, o banco de reserva, né? Quer dizer, os caras ficam na barreira colado, mas banco de reserva, a galera toda separada e de máscara. Chegaram em ônibus, em mais de um ônibus cada equipe, para dar para separar o jogador por assento. E repara uma coisa, a Alemanha, que é um país que entende o que está acontecendo, aí você vê um jogador lá, vai tomar água, puxa a máscara por aqui, toma água, né? E volta, que é o jeito mais errado, né? A máscara você tem que puxar por aqui, ficar segurando, tomar, voltar e colocar de novo. Tipo, isso que os caras são pessoas que receberam instruções mais elaboradas e eu acho só importante ressaltar assim, a gente não está defendendo que, então voltou o futebol, então tem que fazer tudo de qualquer jeito, sem protocolo, vamos lá, os caras estão livres, porque como testaram negativo, os caras estão liberados para fazer o que quiser. Não é isso. No momento específico do jogo de futebol, que já está todo mundo se agarrando, e se alguém ali já estava contaminado, um abraço, até porque depois eles voltam para o vestiário, ainda que tenha um limitado tempo que um time possa ficar no vestiário antes dos jogos, eles voltam para aquele ambiente fechado igual e conversam, essa marcação aqui tá errada, a gente precisa acertar isso aqui, muito boa, isso aqui a gente mantém. Você vai conversar com o cara e ninguém vai conversar
no vestiário a 1,5 m, provavelmente, ou durante o jogo para corrigir alguma coisa. Então, assim, eu acho que sacrificar a comemoração de gol, nesse cenário específico que nós estamos falando, a comemoração de gol específica, eu acho Parece que um não tem capricho. sentido. Eu acho que Parece não um tem capricho. sentido. Parece um Não é capricho nem, mesmo. não é nem um capricho, mas eu acho que não tem sentido mesmo. Eu acho que perde muito. Até porque, assim, entra em contradição com o que a própria Liga se propôs a fazer. Nós entendemos o aspecto socioeconômico, cultural e social do futebol. Cara, você tira a comemoração de gol, você está tirando grande parte disso aí que você está se propondo a voltar, entendeu? Então não é só volta ali o jogo em si, a bola rolando e tudo mais. Tem que ter alguns aspectos minimamente fundamentais do esporte. Né? Mas enfim, Haaland fazendo o gol, o primeiro gol, e o zagueiro fazendo uma defesa, gente, é bizarro, porque obviamente que foi muito mais demérito do atacante, que tinha 1 milhão de opções no lance, com o gol escancarado e aberto, né? Mas quando ele faz a virada do corpo, pô, a posição que tá o zagueiro e a salvada que ele deu, eu comemorei como se fosse um gol, porque era um lance muito inusitado, muito não E esperado. o lance seguinte, o Quase que. rapaz, o rapaz vai entrar de frente, botou a bola isso aqui da trave. O cara quase complica o jogo, ganha Pois uma bobagem. eu até torci para isso acontecer. Tava 3-1, bota um 3-2 ali, 40 do segundo tempo, que você ia ver só o Deus usado. Aí você ia ver muita bola na área e todo mundo aglomerado se empurrando e se matando. Mas na hora do gol, ninguém se abraça. Gente, veja, a gente está só falando obviamente, dos aspectos, acho que está bem claro aqui. O que nós estamos comentando não chega nem a ser uma crítica ferrenha, mas tem algumas coisas que parecem caprichos descabidas e até incoerentes dentro do que eles se propuseram a voltar, mas para ficar muito claro, que o Gabriel falou aqui mais de uma vez, o intuito desse vídeo comentar que o futebol voltou em um país que está bem adiantado em relação ao combate ao coronavírus e obviamente Covid-19, e dentro de protocolos de segurança e tal, né, que a gente precisa observar, porque são os primeiros testes de uma grande liga. Agora a gente vai esperar aí, amanhã tem mais jogos, no vídeo que a gente for fazer amanhã, provavelmente a gente vai comentar a passando assim, de algum desses jogos, porque joga o líder do campeonato alemão amanhã, mas são coisas para a gente observar. E o que a gente está falando aqui é dentro desse universo de jogo, e a gente torce para que seja sucessosa, que esse retorno seja sucessoso, que ele realmente propicie que aos poucos a gente consiga entender o que é a nova normalidade. É isso? É isso, futebol voltou, mas não muito. O futebol voltou, mas não isso. Enfim, um abração para todo mundo e vamos São Paulo.